E aí, pessoal, tudo bem? Vamos colocar um pouco de filosofia e de reflexão no fim de domingo de vocês. Já escuta isso daqui como se fosse um podcast, porque esse vídeo vai ser longo. Não vou ter como fazer ele curto, porque é um assunto bastante importante, tá? Esse é um daqueles vídeos que eu já gostaria de ter feito há muito tempo e que eu fui enrolando e que nunca fiz. E assim, é engraçado, porque eu não lembro o nome da pessoa que me pediu isso, e eu não lembro em que vídeo também que ela fez isso, mas eu leio todos os comentários de vocês, e uma pessoa fala assim: Fausto, fala sobre iniquidade. Na hora eu olhei para aquilo e falei: cara, não tem muito a dizer a respeito disso, não. Mas ontem eu fiquei morrendo de vontade de falar sobre isso. Né? Eu fiquei morrendo de vontade de falar sobre iniquidade, porque eu não gosto muito desses conceitos de bem e de mal, né? Uma pessoa boa e uma pessoa ruim. Eu vivo falando isso para vocês. Bom, o que aconteceu é que, assim, eu percebi que para falar sobre iniquidade, eu já teria que ter feito esses 3 vídeos que eu vivo prometendo, que é de higiene, de segurança pública e de justiça social. Esses 3 vídeos, eles são extremamente importantes e eles já deveriam constar no canal. E eu falei, nossa, que merda que eu não fiz ainda. E eu tava conversando com um grande amigo meu hoje e a gente tava compartilhando essas histórias de gente que chega pra gente e fala assim, olha, tudo aquilo que você sempre falou pra mim só fez sentido agora. Então você fica 2, 5 anos falando, dando uns toques assim para a vida da pessoa e depois de muito tempo aquilo começa a fazer sentido. E aí a pessoa vem para você com gratidão e fala: agora eu vejo valor, agora eu reconheço, agora eu cheguei nesse ponto de mudança. E obrigado. Cara, como isso é recompensador. E que legal que a gente falou antes, porque se a gente falasse agora só ia fazer efeito daqui 2, 5 anos. Não sabemos. Né? Não sabemos. Então, eu vou propor algumas coisas aqui que agora você pode cagar para aquilo que eu estou dizendo, mas que um dia você pode de repente olhar ao seu redor e falar, cara, não é que a gente é assim mesmo. E mesmo que o fato de eu e você pensarmos dessa forma, eu não quero te catequizar, não é isso. Mas o fato da gente começar a pensar a respeito de higiene, de segurança, de justiça social de uma maneira diferente, não vai fazer com que só eu e você possamos mudar o mundo, mas pelo menos nos liberta de certas amarras e de certas crenças. E pelo menos a gente começa a ver as coisas com um pouco mais de esperança. Enfim. Eu queria usar a carta histórica para falar de onde é que vem a nossa higiene, porque assim, a maneira como nós brasileiros vemos higiene, limpeza, asseio, é completamente diferente dos europeus, por exemplo, e de asiáticos, por exemplo, e eu quero muito conversar sobre isso, porque não porque eu acho que a gente é porco demais e que a gente poderia ser diferente. Tudo bem ser porco. Eu não sou porco, Fausto. É sim, eu vou provar para você que você é. Tudo bem, eu também sou. E o fato e tudo bem, assim, os nossos padrões de higiene, tudo bem. Mas entender como a gente enxerga higiene pode fazer com que a gente entenda melhor como a gente enxerga educação, segurança e justiça social. Cara, tá tudo muito, muito, muito ligado, muito próximo. E a gente poderia se desenvolver mais como sociedade, amadurecer mais como sociedade se a gente enxergasse isso dessa forma. Eu tô morrendo de medo de usar a carta histórica aqui. E o problema de usar a carta histórica é você nunca sabe como a pessoa vai desprezar tudo aquilo que você está dizendo só porque ela acha que a história foi diferente. Até porque, vocês sabem, a gente está polarizado e parece que os polos, eles sabem muito bem como foi a história e eles sabem muito bem o quanto o outro lado tá mentindo. Então, que lástima, né? Que uma coisa que deveria servir para nos unir e para nos esclarecer, que bom seria se a história que foi estudada e guardada para que a gente entenda melhor o mundo da forma como ele é hoje, não fosse usada como um artifício político de polarização e de formação de opinião. Então eu vou tomar cuidado com isso e eu não vou entrar em elementos históricos de escravatura e de nada disso, mas pelo menos eu quero que você entenda que ao longo do tempo a gente se dividiu em 2 grupos. A gente vai chamar esse grupo de gente e esse de não gente. É uma terminologia que tem aí origem num determinado autor, de uma determinada fonte que você pode não respeitar, mas se atém ao que eu quero dizer. A gente se dividiu em 2 grupos, de gente e de não gente. Essas não gente eram as pessoas não admiráveis. Não admiráveis era aquela pessoa que você não queria ser, era aquela pessoa que você queria evitar ser a todo custo, e para isso você ia se esforçar para quê? Para virar gente, aquela pessoa admirável, respeitada, que tem status, que tem respeito, que tem sua posição na sociedade. E você tem umas coisas curiosas a respeito desses 2 grupos. O grupo de gente, ele é limpo e não limpante. E o não gente, ele é não limpo e limpante. Aí você fala, oi? Entendi nada. Tudo bem, eu explico. Eu tô com uma dor desgraçada. Desculpa. O que é ser limpo e não limpante? É uma pessoa extremamente perfumada,
uma pessoa de roupas novas, passadas, engomadinhas, bonitinhas, de marca, e é uma pessoa com uma postura impecável, com maneiras impecáveis, que nunca baixou para pegar um chão no lixo e que nunca passou um pano no chão. Essa pessoa, ela é limpa, ela é extremamente limpa, ela toma vários banhos por dia e usa os melhores perfumes, mas ela não encosta a mão na louça. Por quê? Porque esse trabalho é das pessoas que não são gente, das pessoas que não são admiráveis, elas são daquelas pessoas que são limpantes. Do outro lado, a gente criou um grupo de pessoas que a gente vai chamar de não gente. Você pode até dizer que eu estou viajando e não concordar com uma palavra do que eu digo, mas eu tenho um ponto. Se você olhar de maneira objetiva, assim, você vai ver que eu tenho um ponto. E eu vou dar vários argumentos em relação a isso. Esse grupo de não gente, ele era limpante, mas ele não era limpo, porque ele não tinha acesso às roupas mais bonitas, mais engomadas e mais bem asseadas. Não era um grupo que tinha acesso aos melhores perfumes. E não era um grupo que tinha acesso sequer a desodorantes bons, mas ele era um grupo limpante. Cabia a ele limpar toda a sujeira que as gentes, pessoas admiráveis e extremamente asseadas, cabia a elas proporcionar a esse grupo de pessoas aqui condições para que elas vivessem na limpeza. Então essas pessoas, elas lavavam a roupa, deixavam extremamente engomada, limpavam o chão, limpavam toda a sujeira, recolhiam todo o lixo, mas elas em si não eram consideradas limpas. E que lástima que a gente tem esse grupo, essa classificação. Aí você fala, Fausto, você tá viajando porque isso não tem nada a ver. Tem sim, tem sim. Quando que você... Me fala aí uma vez que você escutou a sua tia, sua avó, seu avô ou alguém falando que suja para dar oportunidade os pobrinhos. Eu tenho certeza que você já escutou alguma pessoa escrota falando isso. A pessoa que diz que suja para dar oportunidade, ela suja para gerar emprego. Ela suja porque ela não quer desempregar as pessoas que vivem disso. E ela suja, né, porque ela é boa. Esse grupo de gente só perde para um outro grupo que é o que suja porque pode. É o suja porque tá pagando. É o suja porque ali ele manda. É o suja porque ele banca tudo ali. Então, tá meio associado os dois, né? Mas eu acho que esse cara que suja porque pode, intencionalmente porque pode, ele é muito mais nojento do que aquela tiazinha que, no fundo, ela acredita realmente que a sujeira que ela faz, ela mantém um monte de gente empregada e que essas pessoas têm oportunidade graças a ela. E aí, quando você tem contato com outras culturas, você percebe que nem toda cultura é igual à nossa, porque nem toda cultura se desenvolveu da maneira como a nossa se desenvolveu. E que existem culturas aí ao redor do mundo em que as pessoas elas não se veem divididas nesses dois grupos, elas se veem todas num só. Não só. Então eu posso dar exemplos. É que como eu só morei no Japão durante muito tempo, a minha carta é sempre a do Japão, né? E eu sei que vocês gostam, vocês têm uma profunda admiração aí, e eu entendo o lado de vocês, eu só fico meio frustrado porque eu acho que nem tudo corresponde às expectativas. É, vamos falar da sujeira. Depois a gente fala do Japão, vamos falar da sujeira no carnaval. Você já reparou como as pessoas elas vão pro carnaval e elas levam comida, elas compram comida em qualquer lugar e elas vão bebendo e elas vão comendo e elas vão jogando tudo no chão porque não tem um outro lugar para deixar, né? Não tem cestas de lixo ali à disposição e você não vai ficar carregando uma garrafa que você bebeu, você não vai ficar carregando um prato onde você comeu, você não vai ficar carregando essas coisas, né? E aí, por que você joga no chão também? Por que você não leva um negócio para sua casa? Você não leva um negócio para sua casa porque você é uma pessoa boa e você não quer desempregar. Você não quer desempregar os funcionários públicos que vivem dessa limpeza. Você não quer desempregar os funcionários públicos que vivem dessa limpeza. Então você vai jogando tudo no chão ali. E aí, depois do carnaval, o que acontece? As pessoas olham para aquilo, as pessoas olham para a sujeira que se formou ali no chão e na rua e olham para aquela imundície. E qual a primeira coisa que as pessoas falam? Prefeitura, filha da puta. Prefeitura porca. Prefeitura desgraçada. Olha essa prefeitura como deixa, em que estado que essa prefeitura deixa as ruas. Mas quem foi que fez o lixo? As pessoas que estavam lá. As pessoas que estavam lá no carnaval.
Imagina que a equipe da prefeitura ela tem ao longo de todo o ano pessoas para limparem as ruas uma vez por semana. E elas passam uma vez por semana em cada rua. Mas aí, no carnaval, aqui em São Paulo, o que você tem? Você tem os bloquinhos. Imagina se em inúmeros pontos da cidade e em todo o percurso até eles, todo mundo sai para andar ao mesmo tempo. Levando comidas e bebidas para passar o dia inteiro lá pulando carnaval. Você acha que a prefeitura ela realmente vai ter condições de limpar tudo aquilo que foi jogado no chão? Não. Mas a gente acha que nós somos gente, nós somos pessoas admiráveis, nós somos pessoas limpas que usamos desodorante, usamos perfume e tomamos banho 2 vezes por dia. Então nós estamos num grupo de pessoas que são limpas e não são limpantes. Nós não somos limpantes, então a gente não pode, depois do carnaval, bêbado, pegar um saco plástico e começar a colocar as coisas dentro do saco plástico para poder jogar no lixo. A gente não pode fazer isso, porque a gente não pertence a essa raça que limpa. Olha a gravidade dessas palavras. Porque a gente não pertence a essa raça, esse tipo de gente que limpa. Olha a dignidade com a qual a gente trata a limpeza, que é uma coisa fundamental para que a gente vive em sociedade. Então tem uma coisa bastante curiosa aí. Então, olha o que acontece numa enchente. O que acontece numa enchente é que assim, chove e vem um volume de água maior do que o sistema de escoamento e de esgoto consegue suportar. A cidade, em termos de infraestrutura, ela deveria estar preparada? Deveria. Mas ela alagaria se não tivesse lixo nas ruas e nas tubulações ali e tudo mais? A gente teria o mesmo nível de alagamento se não houvesse tanto lixo? Não seriam tão graves os alagamentos. Mas toda vez que dá enchente, o que a gente fala? Prefeitura, filha da puta. Governo do estado, filha da puta. Porque os caras não se prepararam. Mas assim, a gente nunca acha que a enchente é nossa culpa como a sujeira do carnaval. A gente não acha. Eu vou sair desse papo nojento. Eu sei que essa parte é chata. A parte legal, ela tá por vir ainda. Acreditem, não saiam daí. E aí a gente consegue ainda desenvolver mais ainda, né, esse discurso. A gente vai suja, a gente suja para não desempregar, a gente suja porque a gente é bom, a gente suja para dar oportunidade, a gente não limpa porque a gente não pode, porque a gente está num outro nível, numa outra categoria de pessoas que são admiráveis, limpas e não limpantes. E aí quando você vê que você está realmente no meio da merda, o que você faz? Você fala, a culpa é do Estado. A gente paga imposto e aí, ó. O que a gente tem? A gente não tem retorno do dinheiro que a gente paga de imposto. E aí, assim, vamos parar para pensar em como deveria ser, porque eu acho que esse é um papo muito pesado, mas vamos pensar. Uh, vamos pensar em outros países. Japão, por exemplo, que é o que eu posso falar com um pouco de propriedade, porque eu morei muito tempo lá. Eu fiz algumas traduções assim, né, para pessoas que me pediram trabalho de intérprete e algumas bastante marcantes assim, do tipo pais extremamente irritados levando os filhos para a escola e dando sermão na diretora, na professora, dizendo eu não pago imposto caro pro meu filho ficar tendo que limpar a escola. Não é para isso que eu trabalho tanto, não é para isso que eu me esforço tanto. E aí você tinha que ir lá e mostrar para ele que na verdade todas as crianças limpavam e que se o filho dele não limpasse ele seria excluído, ele seria visto como discriminado, porque na verdade todas as crianças estavam fazendo aquilo e em nenhum momento elas achavam aquela limpeza, aquele trabalho de limpeza humilhante e degradante. Por quê? Porque a gente está falando de uma cultura que não tem duas classes, a de gente e não gente, onde a classe gente é limpa e não é limpante. Para eles existe uma única classe de pessoas humanas, a gente vai falar sobre esse conceito humano, e responsáveis pela limpeza da comunidade. Então todas as crianças participam. Aí a criança cresce, o que vira? Vira vizinho, vira seu vizinho. Quando essa pessoa vira sua vizinha, o que ela faz? Ela te acorda domingo de manhã falando hoje é o segundo domingo do mês, hoje é o dia em que a gente limpa aqui a calçada, hoje é o dia que a gente poda a grama, então vem ajudar a gente. Aí você fala, vai tomar no cu, seu arrombado, por que você vem me acordar domingo 9 horas da manhã, eu tô dormindo ainda, eu trabalho, eu pago imposto. E aí o japonês ele olha pra sua cara e fala, ih, tá todo mundo limpando, vem limpar com a gente também.
Porque se você. Não faz sentido você limpar agora, depois, sozinho, porque todo mundo tá limpando e tá limpando agora. E a graça de você participar da limpeza comunitária é você fazer isso junto com todo mundo. Não tem sentido você querer fazer depois, a hora que você quiser acordar. Primeiro é que ninguém vai deixar um pedaço lá para você limpar sozinho depois. Eles vão terminar tudo ali. Enquanto eles estão tendo um momento de comunhão. Comunhão não, né? Sim, porque eles enxergam essa limpeza como uma coisa meio que divina. Então é muito engraçado. No Japão ele tem um outro hábito que se você está sendo pago pela hora de trabalho, você tem que trabalhar. E se você é chapeiro e não tem ninguém pedindo nada da chapa naquele momento, se você é o cara que fica na chapa, porque um dia você quer ser embaixador, né? Você tá trabalhando na chapa lá fritando hambúrguer. Cara, como eu me queimo por coisa tão pequena, uma encrenca. Já deve ter gente latindo aí, umas coisas tão minúsculas. Enfim, você tá lá na chapa e ninguém fez nenhum pedido, o que você vai fazer? Aqui, você não pode você vai enrolar e tem coisas que você não pode fazer. O chapeiro ele até tem que limpar algumas coisas e olhe lá, e olhe lá. Mas imagina que você fosse um advogado ou que você fosse uma secretária e que naquele momento não tem nada a ser agendado, que não tem caso nenhum para ver, enfim, que não tem bife nenhum para grelhar, e a pessoa chega e fala assim, limpa o chão aí então. Você fala, e eu? Não é para isso que eu fui contratado, eu não estudei para isso, vai tomar do seu cu? E eu limpar o chão? Eu não. Eu não estudei para isso. E para o japonês, se você está sendo pago por hora, você tem que trabalhar. E se não tem bife para você grelhar, se não tem cliente para você atender, você vai ficar limpando. E é dessa maneira que eles mantêm o asseio. Por quê? Porque eles não veem a limpeza como uma coisa ruim. Eles não veem a limpeza como uma coisa ruim. Então, eu estava tendo uma conversa esses dias em que um grande amigo nosso estava falando lá, tem um caso aqui que eu achei muito legal. O menino ele foi lá, pegou o cartão de crédito do pai dele, comprou um monte de skin e teve que pagar todas as skins, pois a mãe dele pegou ele pela orelha e falou, agora você vai trabalhar com esse dinheiro aí, e fez ele lavar roupa, fez ele esfregar o chão, fez ele limpar a casa toda para ele ver como é bom. Aí eu falei, que bosta de educação. Quem sou eu, né? Não tenho filho, quero meter o bedelho na educação do filho dos outros. Tem propriedade nenhuma fazer isso. Mas no momento em que a mãe pega um filho pela orelha e fala assim, moleque, agora você vai ver como é bom, você tá de castigo, agora você vai limpar esse chão e você vai lavar essa louça, você vai lavar essa roupa aí. Sabe o que você faz? Você cria um porco pro resto da sua vida. Você cria um porco pro resto da sua vida. Porque pro resto da vida, limpeza vai acionar um gatilho no cérebro da criança do momento repulsivo da vida dela e de uma atividade repulsiva da vida dela que ela só fez no momento de extrema punição de uma merda muito grande que ela fez. Então, de um lado, vai servir para educar? Vai, porque ela nunca mais vai pegar o cartão de crédito da mãe para comprar skin. Por outro lado, ela também nunca mais vai querer lavar roupa. Ela nunca mais vai querer limpar o chão, ela nunca mais vai querer lavar a louça. Por quê? Porque ela entendeu que esse é um castigo degradante que faz com que você caia da categoria de gente para subcategoria de não gente, daquela pessoa que é suja e que é limpante. Isso é uma coisa que me deixa perplexo, porque assim, o Japão, eles têm uma cultura de, assim, eles só mandar embora o funcionário em último caso. Enquanto eles podem preservar o emprego da pessoa, eles ficam arrumando coisa para a pessoa fazer. Né? E tanto que assim um dos maiores pesadelos dos gestores pegar uma pessoa que ele não consegue usar para nada, que você não consegue atribuir atividade nenhuma para essa pessoa fazer. Aí parece que tudo que você manda ela fazer, ela faz mal feito, parece que tudo. E aí vai sobrando cada vez coisas mais simples para ela fazer, entre elas limpeza, por que não, né? Mas assim, eu presenciei no tempo em que eu vivi no Japão, gente que teve a sua linha desmontada, ou seja, os caras trabalhavam numa linha de carros que foi descontinuada e eles estavam no momento em que não tinha nenhuma outra linha onde eles pudessem trabalhar. O que uma empresa faria em circunstâncias normais nessa situação? Pegava o cara e mandava embora. Falava, cara, pararam de fazer o Suzuki Escudo aí, você se lascou, você não tem mais o que fazer aqui, toma suas contas. E a empresa lá falava, não, esse cara aqui ele foi um bom operário na linha, e um dia ainda vai ter espaço para ele, a gente vai conseguir usar ele em algum lugar. Então o que a gente faz? Deixa ele fazendo limpeza, mesmo o negócio já estando limpo, deixa ele fazendo limpeza lá, que uma hora a gente vai arrumar alguma coisa para ele fazer.
E assim, isso pra gente, brasileiro, cara, era muito difícil conseguir explicar para os japoneses por que é que as pessoas estavam pedindo as contas e por que é que as pessoas estavam entrando em depressão. Por quê? Porque elas estavam varrendo o chão. Porque passavam os colegas e viam um cara varrendo o chão. E uma vez eu presenciei uma conversa que eu não esqueço até hoje. Foi uma coisa muito engraçada. Do tipo, porra, o fulano, cara, o fulano que era um dos melhores inspetores de material lá, colocaram o cara para varrer o chão. E eu ficava olhando do tipo, justamente porque ele era um dos melhores inspetores, porque uma hora vai ter trabalho para ele, aí ele vai lá. Então a empresa tá pagando muito, tá pagando caro pro cara ficar varrendo o chão, porque sabe que depois ele vai se pagar a hora que tiver o trabalho dele para ele desenvolver. Puta, sério, cara? Sério? O cara tá lá varrendo o chão. Não, eu passei lá do lado dele, eu nem falei oi pro cara, né? Eu fiquei com vergonha de cumprimentar o cara, porque vai que ele acha que eu tô pisando em cima dele, porque seria cara, eu não esqueço dessas palavras. Seria a reação que eu teria. Se o cara me colocasse pra varrer lá, eu não teria coragem de dar bom dia pra ninguém. E aí eu parei para refletir sobre isso. Falei, tá. Então significa que você caiu da categoria de melhor inspetor de material para uma subcategoria de não gente em que você tem que ficar varrendo o chão e você tá numa posição tão humilhante que é melhor que as pessoas nem te cumprimentem, porque senão você vai se sentir ainda mais pisado. Então isso meio que provou para mim que a gente tem sim subcategorias e elas nem conversam uma com a outra. E digo mais, quando você conversa com a tia da limpeza, aquela tia que limpa a sala todo dia pra você e que faz café pra você, quando você conversa com ela, você se sente uma pessoa melhor por isso. Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. Me fala uma coisa legal tua aí. Ah, cara, eu sou uma pessoa simples, eu converso com a tia do café. E você chama ela de tia do café pra não falar que ela é tia também da limpeza. Porque se você falasse tia da limpeza, ela teria caído mais um degrau ainda. Que porra é essa? Que cultura é essa que a gente construiu? Então, eu tive uma grande oportunidade no Japão, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, muito pelo contrário, eu tenho orgulho de dizer isso. Numa época em que eu trabalhei numa linha de testes, os caras ficavam fazendo testes lá, e os caras me contrataram e falaram assim: olha, tem nada pra você fazer não, mas você vai ser a primeira pessoa de uma linha que tá crescendo. Eu me sentia numa partida de Age of Empires, sabe? Aquele joguinho velho de RTS, de StarCraft, assim que você começa a construir. E eu falava, que eu vou fazer? Eles falaram, não, que um dia você vai fazer? Um dia você vai ser responsável por todo o recebimento de material e todo o despacho e pelo controle de abastecimento de linha. E você vai cuidar das pessoas também que vão entrar aqui e vai controlar o fluxo delas. E eu falei, caralho, que emprego da hora. Não é o trabalho que assim vocês dão comumente assim para um imigrante que mal lê e escreve, né? Eu quero esse negócio aí, mas os caras falaram, então, aí durante esse tempo, enquanto não tiver gente o suficiente para trabalhar, enquanto não tiver trabalho o suficiente para fazer, você vai ficar aí e para você não ficar parado, você vai ter que ficar limpando o chão. Tudo bem para você? Maravilha, eu vou ganhar aí é, US$ 15 por hora para ficar limpando o chão, cara, eu quero. 60 conto. 60 conto a hora para ficar limpando o chão? Claro que eu quero, me dá. É, e E aí eu vi toda essa linha crescer e foi uma das maiores, uma das melhores oportunidades que eu já tive na vida. Porque aí eu entendia tudo o que estava acontecendo, eu sabia o que era necessário e aprendi bastante sobre logística, aprendi bastante sobre controle de produção. E antes de mim, eles deram oportunidade para um cara. Eles deram oportunidade para um cara. E por que foi que ele largou esse emprego? Ele largou esse emprego porque ele odiava esse ponto ser um ponto de passagem, onde as pessoas do departamento vizinho passavam por ele todos os dias e olhavam para ele e ele estava varrendo. Ele achava que aquele trabalho era humilhante. E será que ele foi de fato humilhado? Não. Foi meramente a maneira como a nossa cultura interpreta ficar varrendo o chão. E eu não me importei de ficar varrendo o chão durante uns 4, 5 meses. E 2 anos depois eu tive a oportunidade de interagir com pessoas que foram grandes mestres e que mudaram todos os conceitos que eu tinha de vida até então. Os caras faz, os cara faz PVP em área safe, cara. Enfim, essa história eu acho bastante interessante, é,
Mas o maior ponto você pode até ser uma pessoa limpa. Você pode até ser uma pessoa limpa. Você pode gastar horrores, horrores em shampoo. Vai num supermercado e vai numa drogaria e olha o tanto de shampoo que tem e o preço desses shampoos. Olha para os perfumes e os preços desses perfumes. Olha para todos os produtos de pele que você usa para você se tornar uma pessoa que é gente, que é admirável, que é respeitável. Olha para tudo isso e veja que vocês devem estar pensando que raios é que eu estou fazendo, né? Peraí que eu já explico. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é juntando um monte de cavalinhos com caixas. E aí depois eu venho e uso o Buffy do deserto uma vez só e entrego várias caravanas. Várias viagens. Basicamente é só isso que está acontecendo. Bom, o ponto que eu digo então e o que adianta a gente gastar horrores com shampoo? O que adianta, desculpa pelos cachorros, o que adianta a gente gastar horrores com sabonete? O que adianta a gente gastar horrores com desodorante? Se quando a gente sai de casa a nossa rua é imunda. Aí você olha quando você assiste um filme, né, que acontece lá na Califórnia, quando você assiste um filme que acontece na Europa, quando você assiste um filme que mostra o Japão, você fala, cara, como eu quero um dia morar num lugar desses, porque olha que lugar limpo, olha que lugar bonito, e aí você fala, e aqui eu moro num lugar sujo por culpa do Estado, filho da puta, por causa dessa prefeitura, filha da puta, e você não consegue entender que a gente só mora numa rua suja porque a gente é porco. Nós brasileiros somos um povo extremamente porco que gasta horrores com higiene pessoal. Por quê? Porque a gente quer ser uma pessoa limpa e não limpante. E aí quando a gente vai na rua e vê um monte de lixo no chão, a gente fala que vergonha. Prefeitura, filha da puta, cadê os caras que limpam isso? Eu dou aula para pessoas que trabalham com prestação de serviço público, que trabalham com limpezas de espaços públicos. E a gente acha que o governo só nos rouba e que essas empresas só trabalham com contratos superfaturados. Eu conheço empresas honestas que trabalham sem superfaturamento e que prestam serviço para a prefeitura e que gastam horrores fazendo todos os dias retrabalho de limpeza, de uma limpeza que ela poderia não ter que fazer. Porque se nós vizinhos nos uníssemos e fizéssemos um trabalho comunitário de limpeza, os recursos que a prefeitura dirige a essas empresas que têm que ficar limpando e relimpando os parques, porque todos os dias as pessoas estão jogando lixo no chão porque elas querem dar oportunidade de emprego para os outros. Se a gente estivesse fazendo esse trabalho, o recurso que as prefeituras elas investem na limpeza dos espaços públicos poderia ser direcionado para outras coisas. E digo mais, por que às vezes você acaba gastando dinheiro nesse BDO? Porque você passa muito tempo nele. Por que você às vezes acaba comprando uma skin que você nem precisa porque você já tem uma? Por que você acaba comprando uma skin que você nem precisa para um char que já tem skin? Porque você passa tanto tempo no jogo que você quer gastar seu dinheiro com alguma coisa. E já que você passa bastante tempo no jogo, que você gaste com alguma coisa dentro dele. Ou seja, se a gente estivesse se reunindo com os vizinhos para limpar a rua, a gente faria um social tão bom quanto aquele que a gente tem no Discord com os nossos amigos de guild. E ainda por cima, você iria falar, cara, de tanto varrer, de tanto varrer, de tanto varrer, sobrou uma grana aqui, vamos comprar uma tinta para pintar esse muro aqui? E aí a gente teria um zelo coletivo pela nossa rua. E se todas as ruas tivessem esse zelo coletivo, nossa cidade seria mais bonita. E aí aquela teoria das janelas quebradas, que se você começa a consertar as janelas, as pessoas continuam quebrando, mas quando elas veem que você vai lá e arruma de novo, elas param de quebrar. Se a gente pegar um espaço público limpo e conseguir mantê-lo limpo, as pessoas vão deixar de sujar. E pelo contrário, elas vão começar a colaborar na limpeza. E isso poderia se tornar contagiante e poderia transformar o nosso mundo e transformar a maneira como a gente vive em sociedade. Percebe? Então, e por que eu consigo ligar esses 3 pontos de higiene, de segurança e de justiça social? Porque nós poderíamos encarar as 3 coisas como responsabilidade nossa, de todos nós. De todos nós. Eu não vou conseguir dar o primeiro passo, você não vai conseguir dar o primeiro passo, mas simplesmente mudar a mentalidade e começar a enxergar a higiene como uma coisa não degradante e a limpeza como uma coletividade já te poupa de passar vergonha.
na internet dizendo que você tem que destruir uma escola porque o diretor ele forçou os alunos a limparem a sala de aula. Ele está dando uma oportunidade de educação para os alunos. E essa oportunidade de educação ela está sendo sumariamente jogada no lixo. E aí as pessoas elas atacam o ideal da limpeza simplesmente por uma polarização política que não faz o menor sentido. Falei pra caramba, né? Chega. Até o próximo vídeo, gente.